Nesta aula, iremos definir clima organizacional e apresentar suas características, além de apresentar os níveis de construto, mensuração e análise e discutir a respeito da pertinência de propostas de gestão do clima organizacional. Logo, não é pretensão desta aula apresentar propostas padronizadas para a resolução dos problemas da área, mas sim buscar contribuir com a reflexão criteriosa sobre as possibilidades oferecidas para as intervenções organizacionais. A expressão clima organizacional remete a um paralelo com o clima atmosférico que faz pensar em condições do ambiente da organização. Em termos leigos, pode-se afirmar que clima organizacional seria a atmosfera da organização. Em termos técnicos, por clima organizacional, compreende-se o conjunto das percepções dos trabalhadores sobre aspectos do ambiente organizacional. Embora o paralelo com o clima atmosférico possa criar uma metáfora interessante de captação e diagnóstico do que seja clima organizacional, também traz algumas armadilhas, pois corriqueiramente a ela é atribuída maior flexibilidade que aquela presente de fato no fenômeno, além de sugerir um viés avaliativo, atributo inadequado para caracterizar sua natureza. Clima organizacional é uma expressão muito utilizada na prática das organizações, mas apesar disso, devido às confusões teóricas que se reproduzem na prática profissional, é preciso esclarecer sua definição. Entende-se por clima organizacional a abstração da percepção do ambiente de trabalho, baseada nas percepções dos empregados, captada em diferentes níveis. Os estudos sobre clima tiveram início nas décadas de 1920 e 1930, embora o fenômeno ainda não recebesse essa denominação clima organizacional. O interesse dos estudiosos sobre o tema surgiu em função de observarem que trabalhadores de uma organização percebiam e interpretavam de modo semelhante suas características. Levin, Lippt e White, em 1939, afirmavam que essa percepção, denominada pelos autores de clima social ou atmosfera social, influenciava o comportamento do indivíduo no trabalho. Mas a diversidade dos estudos resultou em imprecisões conceituais. Essas confusões provavelmente ocorrem devido à diferença no nível de análise, individual ou organizacional, dos estudos e constituíram um problema para a definição do construto. Apesar de ser a organização a unidade básica de teoria nas pesquisas sobre clima organizacional, existem unidades teóricas diferentes para os construtos de clima psicológico e de clima organizacional. Clima organizacional é constituído por elementos cognitivos, enquanto o clima psicológico inclui aspectos afetivos. Assim, por clima psicológico, entendemos o significado afetivo da ligação do indivíduo com seu contexto de trabalho. Clima psicológico baseia-se nas percepções individuais das experiências de trabalho. É a percepção individual do ambiente de trabalho. A conceituação de clima organizacional diz respeito a percepções mais coletivas ou grupais. Clima organizacional é o conjunto das percepções dos trabalhadores sobre aspectos de seu trabalho. Esse construto refere-se às percepções compartilhadas pelos empregados acerca da identificação de políticas, práticas, eventos e procedimentos formais. Clima organizacional seria a percepção global da organização, conceito fundamentado na noção de que as pessoas criam representações cognitivas consistentes das situações. Coerentemente com a noção de que grupos são mais do que os atributos de seus membros, resultados de alguns estudos revelam que configurações de clima estão relacionados ao modo como os indivíduos constroem suas percepções sobre o fenômeno.
Assim, clima psicológico seria um componente do clima organizacional, diferindo daquele apenas pela unidade de análise. A percepção do clima organizacional depende também das interações entre os indivíduos, e por isso não seria possível reduzir o construto a uma só unidade de análise, fosse ela o indivíduo, fosse a organização. Desse modo, deve-se considerar ambas as unidades de análise ao se falar em clima organizacional. Outra confusão comumente encontrada diz respeito à superposição do conceito de clima organizacional com satisfação no trabalho. Satisfação no trabalho é um construto de natureza afetiva, uma atitude no trabalho. Satisfação no trabalho é uma avaliação positiva ou negativa do trabalhador sobre o seu trabalho ou aspectos de sua atividade profissional. Sob esse escopo, o afeto é parte da satisfação ou antecede a satisfação, porque a estrutura afetiva do trabalhador está relacionada à sua satisfação no trabalho. Assim, trabalhadores com estrutura afetiva predominantemente positiva mostram-se mais satisfeitos do que aqueles com estrutura afetiva predominantemente negativa. As medidas de ambos os construtos têm produzido vieses no conceito por envolverem dimensões semelhantes do trabalho. Mas enquanto os instrumentos de avaliação da satisfação detêm-se a examinar o quanto o indivíduo gosta ou não de determinados aspectos do ambiente organizacional, os de clima organizacional verificam como e o que os indivíduos percebem no ambiente de trabalho e na organização, referindo-se à detecção e à descrição desses aspectos. Portanto, clima organizacional possui natureza predominantemente cognitiva, enquanto satisfação no trabalho apresenta natureza mais afetiva. A revisão da literatura da área também evidencia a necessidade de diferenciação entre clima e cultura. Primeiramente, os estudos sobre tais temas tendem a utilizar métodos de pesquisa diferentes. Os estudos sobre cultura enfatizam a utilização de métodos mais qualitativos e estudos de casos, enquanto aqueles relativos a clima organizacional apelam para métodos mais quantitativos, com o emprego de escalas psicometricamente validadas, respeitando as naturezas distintas de ambos os fenômenos. Schneider, um importante estudioso de clima e cultura organizacional, em uma tentativa de apontar diferenças entre os dois conceitos, destacou que cultura é um construto muito mais abrangente e profundo do que clima. Esse autor já enfatizava que clima organizacional diz respeito às percepções e às interpretações comuns das dimensões das atividades, do ambiente, das políticas organizacionais. Já a cultura organizacional foca a compreensão e o compartilhamento das normas e dos valores que sustentam políticas e atividades da organização e destaca as maneiras pelas quais essas normas e esses valores são transmitidos a outros membros organizacionais. Desse modo, cultura é formada por padrões referenciais criados por um grupo e que passam a influenciar o modo de perceber, pensar e sentir dos membros desse grupo. Tamayo defende que, apesar de clima organizacional envolver elementos da cultura e ser parte dela, ele é um fenômeno mais superficial que se coloca no nível de atitudes e valores, sendo, portanto, um fenômeno mais imediato e superficial. Destacadas as semelhanças e diferenças entre clima organizacional e outros fenômenos, pode-se afirmar que clima organizacional é o conjunto das percepções dos trabalhadores sobre o ambiente organizacional, que provê dicas,
normas e expectativas que delimitam o processo de racionalização ou de justificação de seu trabalho. Esse conjunto de percepções deriva das médias das percepções dos climas setoriais. Assim, pode haver clima organizacional e climas departamentais ou setoriais. Essa multidimensionalidade é evidenciada em estudos mais atuais, em que o foco são os climas específicos, como, por exemplo, clima para serviços, clima para inovação em equipes, clima para diversidade e clima para a saúde organizacional. Aqui temos uma ilustração a respeito da abrangência do clima organizacional em relação ao clima psicológico e à cultura organizacional. A qual nível organizacional e a qual construto pertence o clima organizacional? Para alguns autores, níveis organizacionais podem ser compreendidos como segmentos de interesse teórico que focalizam coletividades humanas, cuja relevância decorre do efeito que exercem sobre seus integrantes. As pessoas são o nível mais básico de análise, denominado nível micro. O clima organizacional, como já falamos anteriormente, trata-se de atributo que caracteriza a organização ou um segmento dela e que permite diferenciá-la de outras. Ao sermos indagados quanto ao nível ao qual o construto pertence, a resposta não deixa margem para dúvidas. O clima pertence ao nível da organização. Ainda assim, o clima também tem sido considerado um atributo de nível meso, pois é dito que unidades, setores ou departamentos e até equipes podem desenvolver um clima particular, nem sempre similar ao clima geral da organização em que estão inseridos. Logo, é pertinente afirmar que também é atributo dos segmentos organizacionais. A partir dessas informações, realmente podemos concluir que o clima é um atributo coletivo. Entretanto, o pesquisador ou o gestor interessado em seu estudo dificilmente poderá descobrir de modo direto como ele se manifesta, a não ser a partir da indagação de seus membros. Essa especificidade é o que dá margem às inconsistências entre nível de construto e o nível de mensuração. Uma vez que o clima não pode ser acessado diretamente da organização ou de seus setores, pois o uso de métodos de acesso global, como observação ou relato de um dirigente, é considerado bastante problemático, necessitamos recorrer às percepções das pessoas para viabilizar esse acesso. Assim, os membros das organizações são solicitados a descrever, não avaliar, as práticas da organização a que pertencem. A adoção dessa prática promove um descompasso entre o nível do construto da organização e o nível em que os dados foram recolhidos ou mensurados dos indivíduos. Porém, ela é legítima, pertinente e adequada. Entretanto, precisamos estar cientes de que os indivíduos são as fontes que fornecem informações sobre o clima da organização, mas que esse atributo não lhes pertence. Como já foi dito, as pessoas não possuem clima. Disso, deriva-se a necessidade de optar por um de dois caminhos na hora de analisar os dados recolhidos. Reconhecer que o fenômeno efetivamente analisado são as percepções dos membros sobre o clima da organização, que, embora pareça muito similar, exige teorizações relativas ao papel das percepções como preditoras de comportamentos individuais.
ou condensar os dados individuais em um score, que possa ser considerado o resumo das percepções individuais e represente de fato um atributo relativo à organização. Qualquer um dos caminhos escolhidos para analisar os dados pode ser adequado e defensável, e deve responder a mais uma exigência: a necessidade de definir o nível de análise. É imprescindível que exista alinhamento entre o nível teórico do construto e o nível de análise, isto é, a forma como um fenômeno é conceituado, compreendido e descrito deve manter convergência com o nível em que os dados recolhidos são analisados. Também é essencial destacar que a escolha do nível teórico do construto não é uma decisão do pesquisador, pois responde à natureza do fenômeno sob análise. Se os pesquisadores optarem por analisar os dados no nível do indivíduo, seria necessário reconhecer que se trata de outro fenômeno relativo às pessoas, denominado clima psicológico, como já vimos anteriormente. Gestão do clima organizacional. Percebemos que atualmente as organizações e os profissionais que nela atuam apresentam preocupação em captar a percepção de seus trabalhadores sobre o clima organizacional. O contexto organizacional delineia para os membros o significado dos eventos organizacionais. Desse modo, o clima organizacional define a interpretação das situações e modela comportamentos, cumprindo papel fundamental para a gestão organizacional. Por apresentar certa estabilidade, pode funcionar como um modelo desejável para orientar a vida organizacional, ou como um modelo indesejável e mantido, uma vez que não foi alvo de ações estratégicas de mudança. O interesse em diagnosticar clima organizacional está em identificar quais são as percepções e os significados similares atribuídos pelos trabalhadores a aspectos da vida organizacional. Isso pode fornecer aos gestores e aos profissionais da área informações fundamentais para apontar e sustentar ações corretivas ou mantenedoras do status quo do fenômeno. Além disso, na organização existem subclimas ou climas setoriais, cujos problemas precisam ser alvos de intervenção específica, de modo a evitar que as dificuldades de uma unidade ou setor contaminem outra unidade ou toda a organização. Do mesmo modo, aspectos positivos precisam ser reforçados para a manutenção de um bom clima organizacional ou setorial. Diagnosticar ou pesquisar clima organizacional é uma forma de coletar informações que podem subsidiar planos estratégicos, ações de melhoria, acompanhamento de processos e, fundamentalmente, incrementar a saúde financeira e humana da organização, se são consideradas as consequências do clima. Atitudes no trabalho, ética, saúde, inovação e desempenho são impactados pelo clima. O clima ainda exerce impactos nos resultados do trabalho, como as atitudes de consumidores e clientes, e no desempenho das equipes, na rotatividade, no número de faltas e na satisfação do trabalho. A atenção dada aos preditores desse fenômeno pode ser uma maneira eficiente de gerir o clima da organização, prevenindo desvios e corrigindo problemas. Considerando que o clima organizacional é relativamente estável ao longo do tempo, podemos perceber que não atuar sobre os problemas detectados pode trazer consequências bastante negativas para a organização. Diagnosticado o clima, as ações subsequentes marcam a credibilidade da pesquisa no âmbito organizacional. Por isso,
Recomenda-se que, identificados os aspectos problemáticos, ações corretivas sejam iniciadas o mais rapidamente possível, de modo a minimizar seus efeitos negativos nos resultados dos trabalhadores e da organização.